Olá a todos, meu nome é Cláudia Fiorillo e sou professora de metodologia científica de vocês. Este aqui é o nosso terceiro encontro, né, de uma série de 5. Nós tínhamos parado na aula anterior, no encontro anterior, sobre a questão da problematização, erros de formulação do problema. Estamos, na verdade, na parte textual, na introdução ainda. Dando continuidade às discussões que nós começamos no encontro anterior, eu quero falar um pouquinho mais sobre a problematização, o que vem a ser mesmo essa formulação do problema. Então, o problema, ele é feito no trabalho científico em forma de pergunta, nunca em forma de afirmação. E é ao longo desse trabalho que você vai, quero dizer, ao longo desta pergunta que o seu trabalho vai se basear. Então, muitas vezes o problema, como eu disse, né, ele é confundido com o assunto. Então é interessante vocês deixarem o problema em forma de pergunta e o tema ao lado, né, e nunca se perderem. Eu costumo, né, aconselhar os alunos a imprimir ou deixar num papelzinho, num papelão, numa cartolina, ou seja, lá algo bem visível, o problema da pesquisa em todos os momentos em que vocês vão sentar e escrever o trabalho científico de vocês, para vocês não se perderem, né, com os problemas que poderão aparecer, tá? Então, como está escrito aqui no quadro, o problema é uma pergunta a responder. Então, é essa resposta ao problema, à pergunta que você fez, é que você vai se concentrar ao longo do seu trabalho, né? Dificuldade específica com a qual se defronta e que se pretende resolver ou tornar claro. Quer dizer, não vai apresentar uma solução para todo esse problema, mas uma boa parte você vai indicar, tá? É a razão do seu trabalho. Por exemplo, acidentes de trabalho não fatais, diferenças de gêneros e tipo de contrato de trabalho. Outro exemplo, problemas de violência ocupacional no serviço de urgência hospitalar da cidade de Londrina, Paraná, Brasil. Então você pode formular, a partir dessa problemática, aparece esse problema. Então você formula uma pergunta, por exemplo, quais acidentes mais constantes de trabalhos não fatais, fatais? O que explica o problema da violência ocupacional em um serviço de urgência hospitalar na cidade de São Paulo, enfim, aqui no caso Londrina, Paraná. Vamos para frente, nós vamos entendendo melhor. Aqui eu deixei esse slide como um exemplo. Eu gostaria de falar, além do problema, uma outra questão, que são as formulações de hipóteses. Eu estou pensando, fazendo na próxima aula, só um espaço reservado à formulação de hipóteses. Vamos conversar sobre o que são essas hipóteses. Por exemplo, nós temos a problematização. Está aqui o exemplo, né? O artigo analisa, com base em múltiplas fontes de dados secundários, a participação das mulheres no mercado de trabalho em dois polos opostos de atividade. Muito bem. No primeiro, que abriga ocupações de má qualidade quanto aos níveis de rendimento, formalização das relações e proteção no trabalho foi selecionado como objeto de estudo do emprego doméstico. Tá. Uma problematização aqui. Eu tenho um assunto que gera problema e que dá para tirar daí uma pergunta, que é a pergunta do seu trabalho. A partir dessa pergunta é que nós vamos começar a formular as hipóteses. A formulação das hipóteses, ela pode estar depois da problematização, um local que eu aconselho, ou no capítulo à parte, depois da introdução, né? Eu acho, né, particularmente mais fácil, a partir do problema, da pergunta, você formular as hipóteses. Mas alguns autores, alguns orientadores, algumas linhas de pesquisas preferem que as hipóteses sejam feitas depois da problematização. Então, eu acho melhor nós conversarmos sobre hipóteses num outro encontro. Eu refaço toda essa parte da problematização, formulo um problema e dou hipóteses. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que ela pode estar depois disso daqui ou não, tá certo? Então vamos seguir a partir do problema o que vem depois.
Aqui a continuação, tá? Depois vocês terão esse PowerPoint disponível no material de apoio de vocês. Logo em seguida, nós temos um item que vai ser o quadro teórico. Então, o quadro teórico, ele é, na verdade, em quem ou em o que nós vamos fundamentar o nosso trabalho. Muitas pessoas perguntam por que ao longo de um trabalho científico, em vez de nós usarmos a primeira pessoa, nós usamos nosso, nossa, nosso, estamos, ficamos, porque na verdade nós não estamos falando sozinhos com esse trabalho. Muitas pessoas já colaboraram para nós chegarmos e falarmos um determinado assunto. Ele não nasceu em si mesmo, não veio numa ideia, num sonho que eu tive e começaram a daí fazer as proposições. Então, tem essa coisa, o respeito acadêmico. Nós, como professores, né, quando eu estou aqui diante da câmera conversando com vocês, eu não estou sozinha, né, conversando. Muitas pessoas ajudaram a eu construir esse discurso e talvez algumas ideias que eu tenha, algumas conclusões que eu tenha chegado, eu exponho para vocês. Então, o referencial teórico é, na verdade, o universo de princípios, categorias e conceitos que fundamentam a pesquisa. É a diretriz, mas não pode ser algo que você se prenda ao tempo todo, que te escravize. Precisa ser consistente e coerente. Você não pode usar linhas diferentes e autores, por exemplo, que vão falar assuntos diferentes em linhas opostas. Você deve ter precisão nos significados, nos termos a serem utilizados para evitar ambiguidades. Lógico, essa coerência, aliás, é um conselho que a gente dá para todo tipo de texto que você vai fazer daqui para frente, uma vez inserido no mundo acadêmico, tá? Então, no projeto, depois dos objetivos gerais, específicos, você tem esse referencial teórico, né, que irão nortear o estudo. Por exemplo, um dos trabalhos acadêmicos que eu fiz ao longo da minha vida, eu me baseei num autor chamado Paulo Freire. E foi a partir dele e do que ele escreveu, das ideias que ele defendia, que eu sustentei o meu trabalho. Tá? Então, vocês terão, claro, ao longo do curso que vocês estão fazendo, alguém, né, que serve de chão para vocês se basearem. Nós temos, né, uma pessoa, um autor, autores, né, que servem de modelos. Mesmo que você não concorde com algumas ideias que ele, porventura, afirme ou vá contra. Você tem que, né, aos poucos, tendo um filtro, né, e percebendo o que você deseja ou não colocar no seu trabalho. Uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Tá? Todos os trabalhos acadêmicos, eles têm que ter essa estrutura. Essa parte textual que nós estamos vendo agora, ela faz parte de todo o trabalho acadêmico. Em alguém, você precisa se basear. Não é? Para nós chegarmos à lei da gravidade, a Newton, né? Se eu estou falando bobagem, depois vocês podem até me corrigir. Ele se baseou em muitos outros, Copérnico, da astronomia, na lei da gravidade, para chegar nessas conclusões. Por exemplo, eu dou um exemplo em sala de aula que é mais prático para vocês. Há 25 anos, né, uma pessoa, quando sabia que era portador do vírus HIV, já tinha praticamente uma sentença de morte na mão. Ao longo desses anos, muitos cientistas, muitos pesquisadores se debruçaram na busca da cura da doença. Então hoje, né, uma pessoa que sabe que, por exemplo, que tem AIDS, não tem um comportamento tão desesperador como há 25 anos. Por causa de quê? Por causa dos estudos, das pesquisas. Se eu tiver que escrever sobre AIDS nos dias de hoje, o meu texto vai ser diferente do que 25 anos. Mas vocês podem estar pensando, mas é claro, mas não é tão claro assim. Alguns componentes
alguns estudos, eles são extremamente tradicionais. Parece que o tempo não passou. E é importante que nós busquemos o que há de mais recente que aperfeiçoa o nosso trabalho. Por quê? Senão o seu trabalho ele vai ser sempre uma paráfrase de outros, que na verdade é. Na verdade é. Então, vamos voltar um pouco ao que eu estava conversando. O referencial teórico vai servir de base para você escrever o seu trabalho. Dois, três, sei lá, 4, 5 autores ou um só. Né? Para quem estuda, quem está na pedagogia, baseia-se muito em Vygotsky e Piaget. Né? Na parte de letras, Saussure, né? A parte de comunicação. E por aí vai. Não vou falar de outros porque eu não conheço. É o campo mais familiar para mim. Teoria de base de investigação que pretende realizar, inscreve-se dentro dos trabalhos de pesquisa pertinentes ao marcos teóricos da engenharia de segurança do trabalho, gerência de risco, gestão e qualidade, Quer dizer, para todos esses conceitos, alguém escreveu antes. Tá? Mas essa área não é minha, isso aqui é um exemplo, é uma questão de trocar os conceitos. Tá? Então, vocês vejam que dentro desse referencial teórico, eu estou me baseando para escrever o meu trabalho. Mas é obrigatório. É obrigatório você citar, né, os conceitos que o seu trabalho vai ser fundamentado. Eu já falei isso antes, né, mas não custa nada falar outra vez. Né? E esse referencial teórico, esses conceitos, eles precisam ser coerentes. Digamos que nós, né, não vamos partir para um trabalho tão complexo como o racismo. Então, você não pode basear-se em autor que é totalmente contra, né, ao preconceito racial e outro totalmente a favor. Você tem que escolher chegar a um consenso com o seu orientador e ir para frente seguir. Então, aqui é o exemplo, depois vocês leem, né, porque saber ler vocês sabem, eu estou mais preocupado em explicar para vocês. Vamos partir para a justificativa. Você vai, é a razão, né? Você tem que convencer quem vai ler, né? Quem vai ler o seu trabalho, por que é importante aquilo lá. Porque é a mesma coisa que vender um livro. Leia meu livro. Mas por que eu vou ler o seu livro? Porque ele ensina como você melhorar de uma gripe em 24 horas. Então aí está a relevância do seu trabalho, a razão pela qual você está escrevendo. Então a relevância do estudo no sentido de relevância social. Para que o seu estudo vai contribuir no sentido científico para melhorar o entorno, as pesquisas de uma forma geral? Não que você vá salvar os problemas do mundo, mas você vai contribuir de uma certa forma, cientificamente, escrevendo o seu trabalho para mudar todo o entorno. Né? Não somente da área, né? Eu coloquei da área, mas eu acho que, por exemplo, um trabalho ele tem esse efeito cascata, ele ajuda de uma certa forma, todos os segmentos da sociedade. Ainda que sejam tardios, ele tem que ter essa relevância social. Né? E você, justificativa, você vai explicar por quê. Né? O contexto também pode justificar a pesquisa com abrangência mais restrita, de um professor que trabalha com a comunidade do sertão no Nordeste. Por que é importante, então, um trabalho acadêmico? Por que leia o meu trabalho? Então, você tem lá quais os motivos, quais os tipos de aprendizagens mais dificultosas no sertão do Nordeste. Esse é o problema da pesquisa. O nosso trabalho é importante porque a aprendizagem, por exemplo, a alfabetização, a leitura e escrita é muito rara, é muito difícil de se aprender. Quer dizer, então, de uma certa forma, você tem que vender, né, na justificativa o seu trabalho. Tá certo? Aqui tem um exemplo, né? O conhecimento sobre métodos anticoncepcionais pode contribuir para que os indivíduos escolham o método mais adequado, né? Ou aqui eu poderia repetir, em vez de método, da maneira mais adequada ao seu comportamento sexual e suas condições de saúde. Então, fazer de conta que o problema dessa pesquisa é quais os métodos anticoncepcionais mais eficazes
na atualidade de determinada região, com determinado tipo de população, que se você abranger muito, você não dá conta de resolver isso daí. Então aqui eu tenho um exemplo justificativo, na verdade é o produto, né? É o produto que eu estou vendendo para vocês. Eu vou parar por aqui e no nosso próximo encontro vou me ater apenas às hipóteses. Eu gostaria que vocês escrevessem mais para mim, né, no sentido de perguntar, isso aqui é uma justificativa, isso é um problema, essa é a formulação de uma hipótese, isso não é, isso é um referencial, tá certo assim, porque aí eu vou interagindo com vocês e vocês comigo, tá bem? Então eu deixo aqui um abraço para vocês e até o próximo encontro. Até lá.